13. Esse texto aqui, ele diz que o objetivo desse cenário mundial, dessa grande crise que está dentro de nós, e que o mundo religioso fará, é cobrir os filhos de Deus de infâmia para fazê-los parecer aos olhos do povo, mesmo aos seus próprios, como os mais vis dos criminosos. Irmãos, um dia desse eu estava dizendo para a igreja lá de Monte Sião, né, que nós seremos os Lázaros do futuro. Os mais vis criminosos. Tá? Assim será agora. Isso aqui ela está dizendo do passado. Assim será agora. E ela está falando que quando os hereges, pesquisaram um pouquinho na questão dos hereges, esses hereges, eles eram sacrificados como bruxos, macumbeiros. Contraram tudo que era bom, lógico, né? Tudo que era a sensatez. Então, muitos desceram para a sepultura cobertos de infâmia, porque o mundo julgava essa visão sobre eles. Agora imagine no mundo que nós estamos vivendo, irmãos, a mídia, né? O WhatsApp aí, 24 horas, né? Você vai querer ter um vizinho deste? Olha aqui, ó. Enquanto Satanás procura destruir os que honram a lei de Deus, fará com que sejam acusados como violadores da lei, como homens que estão desonrando a Deus e acarretando juízo sobre o mundo. Os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, como que a derribar as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção e atraindo os juízos de Deus sobre a terra. Declarar-se-á que seus consciosos escrúpulos são teimosia, obstinação e desdém à autoridade. Serão acusados de lealdade para com o governo. Pastor, está nítido demais isso, né? A gente está enxergando isso, não precisa nem ler isso aí. Então, veja, irmãos, né? O que espera o povo adventista? A crise que nos espera. Olha essa última aí, serão acusados de deslealdade para com o governo. Hoje já está acontecendo, de hoje já. Anarquistas, as pessoas mais vis, vamos dizer teimosos, assim, violadores da lei, desonrando a Deus, inimigos da lei e da ordem, as questões morais da sociedade caíram por terra por causa deles, os juízes que estão caindo na terra, o Covid que está caindo é por causa deles, tá certo? E aí é o seguinte, se eles não fossem tão cheios de defender alguns princípios tão radicais, o mundo estaria numa situação. Então veja bem, irmãos, este é o mundo que nós vamos enfrentar muito em breve. E a grande pergunta é: quem pode guerrear contra a besta? Quem pode batalhar contra a besta? Dia 5 agora de setembro, o Papa convocou os líderes religiosos guardadores do domingo. A Inglaterra todinha vai guardar o domingo, o primeiro domingo do clima, vai ser agora 5 de setembro. 5 de setembro, né? Tem a Irlanda também. Pastor, perdão, mas aquela primeira frase lá que me preocupa bastante. Fala assim, cobri-los de infâmia para fazer parecer aos olhos do povo e mesmo aos seus próprios. Ou seja, eu vou ver e vou falar assim, será que eu realmente não estou errado? Então, será que eu não estou sendo radical em tomar essa atitude? E a grande pergunta é, irmãos, quem pode vencer essa batalha? Olha o que nós vamos encontrar agora em João capítulo 15, tá? Muito sério. E João capítulo 15 traz para nós algumas coisas que a gente pode ter uma visão disso aqui, tá? Capítulo 15. Jesus vai falar aqui do mundo da agricultura. E eu estou começando a ficar fascinado com o mundo da agricultura, né? Verso 1.
Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Olha no verso 2. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Tá? Então vejam bem, dois processos aqui, tá? Um processo de corte e um processo de poda. Diferença. São diferentes. E eu estava olhando aqui o pessegueiro, tá? E ele sofreu uma poda. E a minha esposa, que é a pessoa que mais entende disso, ela tem mais habilidade do que eu sobre isso, tá? Ela olhou, bateu o olho e disse, ó, fizeram uma poda, que vai dar fruto, tá? Mas certamente teve ramos secos. E o ramo seco foi cortado. Ele não serve para nada, tá? Então, o processo da poda é dar muito fruto. O ramo seco é eliminá-lo, é jogá-lo fora. Então, vamos entender isso aqui. Jesus aqui, ele é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Mas Jesus está dizendo aqui que todo ramo que está nele, mas não der fruto, corta. Então, quando nós olhamos para o mundo da agricultura, irmãos, nós olhamos o seguinte, né? Vamos olhar aqui a videira. A nossa mente transporta da seguinte maneira: se o ramo está na videira, ele dá fruto. Se ele não está conectado ao tronco da videira, ele não tem vida. Mas Jesus aqui fala de um ramo que está nele, mas não dá fruto. Então, eu estou falando aqui de um elemento que nós precisamos olhar esse elemento na agricultura. Tá? Vou repetindo, tá? Fica bastante visível isso no nosso entendimento, né? Ou bastante elucidativo no nosso entendimento. Um ramo que está no tronco, é natural que ele dê fruto. E por que ele não dá fruto? Essa é a grande pergunta aqui. Por que esse ramo ele não dá fruto? Ele não está recebendo nutrientes. Pastor, eu estava pesquisando um pouquinho sobre videira, porque eu sou apaixonada por uvas e eu gosto assim, muito de saber. E eu tenho uma palmeira plantada em casa que nunca deu frutos, né? E eu fui pesquisar o que tenho que fazer para ela dar frutos. E é interessante que eu fiquei pensando aqui agora, que quando o pé da uva está aqui, e ela não pode ter mais que 2 metros de distância para ela poder produzir frutos. Então, ela cresceu, deu muita folha, nossa, tinha muito galho, muita folha, mas todo ano, no período de maio, a gente precisa podar os galhos da videira. Então, é interessante porque você tem que contar 3 gominhos perto do ramo mais grosso e podar. Então, ela está com folha, ela está ligada ao tronco, mas ela está longe do tronco principal. E todas as que estão mais distantes do tronco têm que ser cortadas. Ok. Então, obrigado pela... Não é só por não estar ligada, mas é por estar muito distante do tronco. Né? Exato. Vamos ampliando esse conceito, né? Obrigado, irmão, pela observação, tá? Então, veja bem, o livro de Desejo das Nações vai dizer, né? O renovo é enxertado na videira viva e, fibra por fibra, veia por veia, emerge no tronco. A vida da videira torna-se a vida do ramo. O que Jesus queria ensinar para nós? Tá? A seiva que está no tronco, ela é comunicada ao ramo. Por que que o ramo dá fruto? Ele não dá fruto independente, fora do tronco. Ele dá fruto porque ele está ligado ao tronco, né? Assim, a alma morta em ofensas e pecados recebe vida mediante a ligação com Cristo. Amém.
Irmãos, isso aqui é uma das coisas mais lindas que Jesus deixou da justificação pela fé. Está dizendo o seguinte: pela fé, nele como Salvador pessoal, forma-se esta união. Ramo e tronco. Tá? E a alma morta com seus pecados, e aí você recebe vida mediante a fé. E aí está dizendo o seguinte, né? Pela fé, nele como Salvador pessoal, forma-se essa união. O pecador une-se à sua fraqueza à força de Cristo, seu vazio à plenitude dele, sua fragilidade à perdurável resistência do Salvador. Assim ele possui a mente de Cristo, sua humanidade tocou a nossa, e nossa humanidade tocou a divindade. Assim, pela fé, nós somos aceitos no amado. Então veja bem, irmãos, essa ligação viva com Cristo, né? Esta união é ilustrada aqui na videira, no tronco e nos ramos. Se nós tivermos esta ligação viva, veia por veia, fibra por fibra, né? Nós vamos receber a seiva, a vida que procede do tronco e será comunicada aos ramos. É maravilhoso nós entendermos isso. Dentro desse conceito, irmãos, por que Jesus diz que um ramo que está nele e não dá fruto? Vamos entendendo isso aqui, tá? Nesse conceito. E a serva do Senhor vai ampliar esse conceito. Ela vai dizer o seguinte: uma vez formada essa união com Cristo, deve ser mantida. Disse Cristo, né? Sem mim nada podeis, vocês não podem produzir frutos, está no verso 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então, vamos entender aqui uma união, ramos e videira, e vamos entender agora um outro conceito aqui, o conceito da permanência. E o que Satanás vai tentar fazer com a imposição do decreto dominical? Ele faz com o pecado de um modo geral. Desconectar a pessoa de Cristo. Fazer esse rompimento assim do ramo da videira. Então será feito um ataque, uma tentação. O Profecia chama isso de uma tentação especial, que vai mexer com toda a nossa estrutura de vida para fazer este rompimento. Tá? Essa separação entre o tronco e o ramo. O tronco Cristo, nós os ramos. A parte frágil, nós. E aqui veja bem, ela está dizendo o seguinte: isto não é um contato casual, ora sim, ora não. O ramo torna-se uma parte da videira viva. Irmãos, aqui que nós precisamos entender esse processo. A comunicação de vida, força e fertilidade da raiz aos ramos é livre e constante. Separado da videira, o ramo não pode viver. Tampouco de Jesus. Tampouco de Jesus. Podeis vós viver separados de mim. A vida que de mim recebeste só pode ser conservada por meio de contínua comunhão. Sem mim, nada podeis, não podeis fazer, não podeis vencer um só pecado ou resistir a uma única tentação. Aonde está a nossa dificuldade como igreja, irmãos? Duas coisas aqui. Aí nós temos que entender uma outra palavrinha chamada fé. A fé viva, ela leva a uma união com Cristo. Quando Jesus está falando de um ramo que está nele, tá, vamos entender isso aqui, vamos ilustrar isso aqui dessa maneira, tá?
O que é o ramo no tronco, né? Ele está enxertado, fibra por fibra, veia por veia, tá? E ele está recebendo nutrientes do tronco, tá? Ele está recebendo a virtude do Espírito Santo, a vida que procede de Cristo, a pessoa do Espírito Santo está trabalhando nele por intermédio da união com Cristo. O Espírito Santo não trabalha independente de Cristo. Ele trabalha a partir de Cristo. Então, quando se forma, esta união é formada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que pega o ramo, ele faz essa união com o tronco. É ele que faz essa união. E de Cristo procede a virtude, de Cristo procede o poder. Quando vocês analisam aquela história daquela senhora do fluxo de sangue, né? Quando ela vai tocar em Cristo, né? E Jesus vai parar, alguém me tocou? Né? Jesus vai dizer, de mim saiu virtude, de Cristo procede virtude, de Cristo procede o poder do Espírito Santo, a graça de Cristo, e essa graça ela vem atuar em nossa vida. Então vejam bem, irmãos, quando Jesus está dizendo de um ramo que está nele, mas este ramo não produz fruto, é uma união falsa. A pessoa crê em Jesus, ela aceita nominalmente a Cristo, mas ela não está ligada numa ligação viva. Parece que ela é de Cristo, dá a entender que ela é de Cristo, ela professa Cristo, ela professa as doutrinas de Cristo, mas ela não recebe a virtude de Cristo. Ela não recebe seiva, por quê? É uma ligação superficial. É uma aceitação nominal de Cristo. Aceita os 10 mandamentos? Aceita. Aceita Jesus como seu Salvador? Aceita. Mas ela nunca experimentou o poder redentor de Cristo na sua vida. Ela nunca experimentou a graça de Cristo criando nela realmente o quebrantamento do coração e ela se agarrando a Cristo como uma única garantia dela chegar até o céu. Então tudo é superficial. E é o seguinte, não há, resumindo, ela não recebe a virtude do Espírito Santo no coração, porque a sua ligação é superficial. Para esses irmãos, e nós temos que orar para que nós não sejamos um desses, né? O primeiro vento que acontecer vai voar como palha seca. Nós estamos vivendo em dias e vamos ter que viver em dias. Se nós não recebermos força sobrenatural, se nós não recebermos a seiva divina, a virtude de Deus, o poder de Deus, nós não vamos sobreviver. Nós não poderemos resistir a uma única tentação. Agora imagine uma tentação agora que ela vem num grau bem mais acentuado. E não é só uma, né, pastor? É uma série de ataques, né? Ele não é um só. Por exemplo, só para um detalhe que está previsto nessa Laudato Si, desculpa, do Fratelli Tutti, né? Ela é retirar os bens materiais das pessoas. Eu vou dar um exemplo dessa casa. Chega uma pessoa e fala assim, olha, você mora num quarto, você tem mais 2 quartos sobrando, vai vir uma família morar com você, você não manda mais na casa, essa horta vai ser compartilhada, né? E assim, então, só para dar um exemplo, irmãos, esse ano veio aqui um pessoal da área de saúde, olha só, área de saúde, certo? Eles vieram fazer uma pergunta sobre saúde, e aquele mesmo que fez foi entrevistado para você. Eles perguntaram para a Lúcia, minha sobrinha que trabalha conosco, eles podiam ter perguntado quantos anos tem meu sogro, se ele toma um remédio tal, uma série de coisas. Eles não perguntaram quantos quartos tem a casa de vocês. A gente de saúde. Quantos banheiros? Quantos banheiros vocês têm? Quantas pessoas moram aqui?
Quer dizer, você tem 2 pessoas, 3 quartos, que é a casa do meu sogro, então está sobrando 4, né? E a casa de baixo tem quantas pessoas? Tem 2. Quantos quartos? Tem 3. Então está sobrando 2. E anotando. Então, anotando no caderno. Tchau, só isso. Oh, mas peraí, não é saúde? Não, não. É para levar para Roma. Eu que estou falando agora. Mas, irmãos, eu não é para levar. Claro que é para levar. Quem que está por trás disso? É o Fratelli Tutti. Ok. Certo? Vamos lá. Ampliando esse conceito, tá? Quando o pensamento se concentra no próprio eu, é afastado de Cristo a fonte de vigor e vida. Por isso, é constante empenho de Satanás conservar a atenção desviada do Salvador e evitar, assim, a união e comunhão da alma com Cristo. Satanás trabalha sempre para que a alma ela não tenha esta ligação viva com Cristo, essa permanência com Cristo. E aí ele coloca o quê? Ele coloca prazeres. E uma das coisas que mais está dizendo que o nosso mundo está no fim também é a busca por prazeres. Mas pastor, eu não vou a lugar de recreação, divertimento, como é que eu estou buscando prazer? Tá? Hoje talvez a coisa que nós mais somos tentados, né, é fazer do WhatsApp o nosso prazer. Mais do que a palavra de Deus. É a busca por prazeres, por divertimentos, a concentrar nas falhas dos outros, outras vezes concentrar em nossas próprias faltas. Se eu começo a concentrar em mim mesmo, ou eu vou ver virtude demais em mim, ou eu vou ver depreciação em mim. Os dois são extremos. Então é tirar os olhos de nós, é tirar os olhos do outro e olhar para Jesus. Amém. Tá? Outra coisa, o trabalho em si é uma bênção, precisamos trabalhar, né? Precisamos ganhar o ganha-pão, tá? Mas Satanás ele coloca uma sobrecarga no trabalho, tá? Ele coloca uma sobrecarga no trabalho, de tal maneira que em alguns lugares, né, as pessoas chegam, não tem tempo, não tem ânimo, né, para a comunhão com Deus, né? Estudam lá 10, 15 minutos da lição de escola sabatina, né, e acham que estão se preparando para o grande conflito final. Tá? Irmão, só um detalhezinho aqui, tá? É muito importante vocês ouvirem aqui o pastor. Mas se você não estiver comendo por você mesmo a palavra de Deus, não adianta que eu falar que maçã tem um gosto agradável, tá? Cada um de nós precisa provar e dizer, né? Ele falou, mas eu provei no meu coração que é assim mesmo. Tá? Não é só porque ele diz, é porque também eu creio assim, porque eu fui vendo as evidências na palavra de Deus, eu fui estudando o Espírito de Profecia, né? E eu fui vendo que as coisas realmente elas são dessa maneira. Então nós precisamos de uma substância, né? E aí vamos dizer o seguinte, né? Nós precisamos de um tutano, um mocotó mesmo, né? Espiritual, né? Como diz o mineiro, né? Uma coisa que dá subsistência, né? Não é substância, né? Irmão, nós precisamos comer da palavra. Nós precisamos, irmãos, nós podemos ouvir lá as mensagens na internet, são muitas mensagens boas, e eu ouço algumas delas, né? Mas que homens de Deus, né? Ali tem homens de Deus, né? Mas, irmãos, nós precisamos provar por nós mesmos a palavra, né? Não, ele está falando lá que me ajudou a abrir o entendimento, mas agora eu estou estudando e realmente é assim. Eu não posso viver do que o outro está comendo. Se eu viver do que o outro está comendo, tá? Na hora da crise, não adianta o que o outro vomitou para mim. Eu não comi. E o que dá resistência na hora final, irmãos, é esta comunhão, é esta fé na palavra do Deus vivo. Se a palavra do Deus vivo não faz parte da minha vida, se a minha vida não é pautada pela palavra de Deus, não vou resistir à crise final. Desculpe, irmãos, eu estou perdendo algumas habilidades de pregador, né? Então, mas assim, a gente vai vendo assim a crise chegando, né?
E o arroz com feijão no dia a dia, não, tá bom, né? Tá bom, só com arroz com feijão tá bom, né? Tá faltando tutano, tá faltando mocotó. Para dar consistência espiritual à nossa vida, irmãos, né? Então Satanás ele tá criando, né? E às vezes eu fico perguntando, né? Para que as pessoas, né, passam 10 horas estudando atrás de um diploma, entendeu? Para depois ganhar dinheiro, para depois entrar numa área de trabalho melhor. Mas é o seguinte, a palavra de Deus, às vezes 10, 15 minutos, tá? Como é que não vai existir a Cristo? Como é que não vamos pelejar com a besta, irmãos? Contra a besta, tá? Nesse sentido, tá? Então, prazeres, sobrecargas, dificuldades, aborrecimentos. Uma das coisas que Satanás coloca na nossa vida são aborrecimentos. E quando a gente olha hoje o nosso mundo, irmãos, nós temos razões sérias para ter aborrecimentos, né? É conflitos familiares, é decepções, são perdas, são traições, são inimizades. Em algum momento nós somos cercados por alguns aborrecimentos, mas nós devemos tirar os olhos disso, tá? E ficar lamuriando algumas coisas, murmurando algumas coisas, não resolve o problema, tá? Olhar para Cristo, irmãos, tá? Então veja bem, porque tudo que o inimigo faz é fazer separação. E a irmã White agora, ela tem uma descrição, no livro Primeiros Escritos, que ela diz o seguinte: foi-me indicada então a terra, e eu vi que tinha de haver uma preparação da parte daqueles que nos últimos tempos abraçaram a terceira mensagem angélica. Tá? Então, uma preparação. Ela está falando aqui sobre a questão da imposição da marca da besta e das consequências que teriam a imposição da marca da besta. E quando ela fala sobre isso, ela pede o anjo, que o anjo afaste a visão dela. Eu não consigo ver, pelo menos eu não li ainda em nenhuma parte, ela pedindo a Deus que Deus afastasse a visão dela. Tá? Mas sobre as 7 últimas pragas, ela pediu ao anjo que afastasse a visão dela, de tão terrível. E ela diz o seguinte, que alguns estão olhando a questão das 7 últimas pragas como se fosse apenas algumas gotinhas, né, de flagelos que vão cair sobre o mundo. Irmãos, a coisa é um pouquinho séria. Tá? E ela diz o seguinte, foi-me indicada então a terra e vi que tinha que haver uma preparação da parte daqueles que nos últimos tempos abraçaram a terceira mensagem angélica. Disse o anjo, preparai-vos, tereis de experimentar uma morte para o mundo. Ah, irmão, isso aqui é doloroso para mim. Morrer por esse mundo, irmãos, é doloroso. Nós gostamos muito desse mundo, irmãos. Nós gostamos dos aplausos desse mundo. Nós gostamos da aprovação das pessoas, tá? Batendo muitas vezes palmas para nós. Tá? Nós gostamos das coisas que esse mundo oferece para nós. E o anjo está dizendo, preparai-vos, tereis de experimentar uma morte para o mundo maior do que jamais experimentastes antes. Vi que havia uma grande obra a ser feita por eles. Por eles quem? Os que abraçam a terceira mensagem no momento final. Resumindo, aqui eles estariam defendendo e professando fé nessas mensagens que nós estamos defendendo agora. E diz o seguinte, e pouco tempo para fazê-la. Tá? Então, uma grande obra em pouco tempo. Preparai-vos. É a ordem de Deus, irmãos. Tá? E diz o seguinte, o céu terá sido barato se o obtivermos através do sofrimento. Precisamos negar o eu ao longo de todo o caminho. Morrer para o eu diariamente. Irmãos, preste bem atenção nisso aqui. Quem são aqueles que vão resistir aos momentos finais? São aqueles que estão experimentando uma morte diária do eu. Agora.
Tá? Vamos lá. Daniel e seus 3 companheiros, vamos colocar até os 3 companheiros no capítulo 3. Tá? Antes eles passaram por uma pequena prova, depois uma prova de um decreto de morte. A primeira prova envolvia uma grandeza mundana e o vinho de Babilônia, louvores aos deuses de Babilônia. Se eles não tivessem sido fiéis a Deus naquele primeiro momento, certamente a história deles seria diferente no capítulo 3. Nós não teríamos a história deles. Nós não teríamos a história deles. Então são as pequeninas coisas hoje que estão dizendo se nós vamos ficar vitoriosos no futuro ou não. São as renúncias de vida que Deus está chamando nós fazemos agora. Tá? Então veja bem, e ela continua dizendo, tá? Ela continua dizendo, morrer para o eu diariamente, deixar que somente Jesus apareça e ter em vista continuamente a sua glória. Irmão, daqui para frente nós temos que olhar só para Cristo, só para a glória de Cristo. Tá? E aí o que acontece? Vi que os que ultimamente têm abraçado a verdade terão que aprender o que é sofrer por amor a Cristo. Tá? Por amor de Cristo. Que terão provas a suportar, provas que serão agudas e cortantes, a fim de que sejam purificados e pelo sofrimento capacitados para receber o seu Deus vivo, e a passar pelo tempo de angústia e ver o Rei em sua formosura. Então as provas serão agudas e cortantes. Dói cortar. Tá? Então vamos voltar agora à questão da agricultura. Tá? A poda é um processo doloroso. Tá? É um processo doloroso. Mas se nós não quisermos a poda de Cristo, que é um processo doloroso, nós vamos ter um processo de corte do ramo seco. Todo jeito vai doer. Tá? Um dói agora e depois vida eterna na frente. O outro que não quer cortar agora terá um processo de sofrimento mais acentuado na frente, né? E a perca da vida eterna. Então, falar de renúncia na igreja, irmãos, para a nossa natureza humana, né? O povo faz cara feia. Nós fazemos cara feia. Tá? Negar o que a gente tem como ídolo não é agradável passar a tesoura e cortar. Tá? Dói. Provas agudas e cortantes. Dói. Mas necessária a poda. Então Jesus não quer que nenhum de nós se perca. O alvo de Deus, irmãos, é podar. Não é cortar. Tá? Então Jesus faz tudo. Ele demora todo esse tempo no santuário celestial para que os seus filhos estejam preparados, estejam se arrependendo dos seus pecados e estejam se preparando para o momento final. Né? E ela continua dizendo, alguns de nós têm tido tempo de possuir a verdade, progredir passo a passo. E cada passo dado tem nos propiciado força para o seguinte. Irmãos, essa expressão passo a passo aqui, ela é muito significativa. As coisas na superfície não estão assim de uma forma aleatória, não estão de uma forma casual. O Espírito Santo foi deixando detalhes e detalhes para nós, irmãos. Não é a mensageira do Senhor, é a ação do Espírito Santo através dela, tá? E algumas coisas eu imagino não, tenho certeza, que ela não sabia nem o que ela estava escrevendo, tão profundo que era, né? Ela não compreendeu a grandeza do cenário, porque algumas coisas ela só escreveu, tá? Escreveu para os nossos dias. Mas agora, nós estamos vivendo em dias que a gente começa a entender essas coisas, tá? Então ela dizendo, e progredir passo a passo e cada passo dado. Então você tem que sair daqui dizendo que Deus tem um povo dando passos. E esses passos nós vamos ver mais adiante, tá? E até o final de semana, esses passos são direção para cima, tá? Para cima. Então vejam bem. E aí o que acontece? Mas agora o tempo está quase findo. E o que durante anos temos estado aprendendo,
eles terão de aprender em poucos meses. Aí eu fico pensando, 43 anos de igreja, né, irmãos, né? Mas muito tempo, talvez eu não dei passos, eu fiquei só parado. Aí não contou. O que eu não aprendi durante anos, agora eu vou ter que assim na base do carbureto. Tá? Então veja bem, terão também muito que desaprender e muito que tornar a aprender. Os que não receberam o sinal da besta e da sua imagem, quando sai do decreto, terão que estar decididos agora. Não mostraremos, né? Aqui está dizendo estima pela besta. Aqui fugiu um pouquinho, né? Não receberemos, não vamos colocar em harmonia com a besta. Então é agora que a gente tem que dizer isto, né, irmãos? Não é na hora da crise. Na hora da crise eu vou pular, vou ficar ao lado da verdade. Isso é o maior engano para os nossos dias. E aqui nós vamos terminar essa parte nessa manhã, vamos aqui estudar um pouquinho essa palavra vontade. Essa palavra vontade, no nosso dicionário, ela dá ideia para nós de desejo. Estou com vontade de comer um doce, estou com desejo de comer um doce. Tá? Eu estou com vontade de ir a Passa Quatro. Então, eu estou com desejo de ir a Passa. Então esqueça agora esse sentido dessa palavra vontade, tá? Nesse ângulo que nós temos. Tá? Vamos entender agora a vontade como uma faculdade da mente. Pastor, o que é esse negócio de faculdade da mente? Vamos entender isso como uma ferramenta da mente. Vamos entender isso como uma habilidade da mente. Vamos entender isso como um dom que Deus deixou em nossa mente, né? Então nós temos algumas faculdades, algumas ferramentas em nossa mente. Nós temos o raciocínio, né? Nós temos a memória, nós temos a consciência, nós temos a razão e nós temos a vontade. Então, entendeu o que é a vontade? A vontade é o poder que governa a natureza do homem, pondo todas as outras faculdades sob a sua direção. Então, olha que a importância da vontade. Tá? Mas vamos entender também o que é a vontade. Né? A vontade não é gosto nem inclinação, mas o poder que decide o qual atua nos filhos dos homens para a obediência ou para a desobediência. Então, quando vem a tentação, tá? E a tentação não em si não é o pecado, mas é um convite para o pecado, tá? Tudo vai depender de como age a vontade. A vontade é o poder que decide. E ela continua dizendo, tá? Deus nos deu o poder da escolha. A nós cumpre exercê-lo. Não podemos mudar o coração, nem reger os nossos pensamentos, impulsos e afeições. Não podemos tornar puros, aptos para o serviço de Deus, mas podemos escolher servi-lo e podemos entregar-lhe nossa vontade. Então Ele operará em nós o querer e o efetuar segundo a sua vontade. Assim, nossa natureza toda será posta sob o domínio de Cristo. Amém. Então, quando vier a tentação, né, a vontade, o poder que decide, Senhor, eu preciso da Tua graça, eu me rendo a Ti, Senhor. Eu me rendo a Ti. Eu escolho ficar do Teu lado, Senhor. Eu não tenho força, eu não tenho capacidade, eu não posso existir, mas eu escolhi do Teu lado, Senhor. Eu vou ficar do Teu lado, porque o Senhor é o meu Salvador. O Senhor é a força na hora que eu mais necessito, eu preciso da Tua força. E eu decido ao Teu lado, Senhor. Josué vai dizer, né? Eu e minha casa escolhemos servir o Senhor. A minha vontade, Senhor, esse poder de escolha, eu vou colocar ao Teu lado. Um certo dia, Elias, no Monte Carmelo, né? Hoje, vocês têm que decidir a quem vocês vão escolher. Se é Deus ou Baal. Vocês não podem cochilar, vocês não podem, cochear, melhor dizendo. Vocês não podem ficar vacilantes em dois pensamentos. Ou é Deus ou é Baal, né? Escolhei. Coloque essa vontade ao lado de Deus.
coloca esse poder de decisão lá de Deus, né? E aí vem o poder de Deus, vem a graça de Deus. E essa graça de Deus, irmãos, é ela que nos fará vitoriosos. Amém. Então, quem é que vai resistir neste momento contra a besta? Tá? Aqueles que estão crucificados com Cristo, né? Paulo vai dizer: estou crucificado com Cristo. Nada há mais difícil do que a crucificação da vontade. Tá? Essa resolução, né, de se render ao lado de Cristo. E de Cristo vem então o poder e a sua graça para nos dar a vitória no momento final. Amém. Quem são aqueles que vão se tornar vitoriosos? Aqueles que se acham unidos com Cristo. Aqueles que estão pela fé viva em Cristo Jesus. Aqueles que permanecem com Cristo, mesmo nas horas mais difíceis. Aqueles que estão entregando a sua vontade a Cristo. Entregando esse poder de escolha que Deus nos deu e se rendendo a Cristo. Aqueles que estão crucificando a sua vida com Cristo. Irmãos, que momento glorioso que Deus tem oferecido para nós, né? Que visão que Deus nos dá e antecipa para nós do futuro. Eu preciso estar unido com Cristo. Nós precisamos estar unidos com Cristo. E quando a gente olha o cenário final, nós temos agora aqui ter duas vertentes aqui nas provações finais. Momentos antes da chuva serôdia. Deixa eu ver aqui, está aqui. Tá? Momentos antes da chuva serôdia, nós passaremos por provas agudas e cortantes. É o processo que Deus permitirá que nós estejamos na fornalha das provações. Depois da chuva serôdia, aí é a presença de Cristo entronizado com o seu povo. Então Satanás vai usar mais e mais a força no momento final. Então o momento final, o tempo de angústia é o tempo dos múltiplos ataques de Satanás. Vamos dizer assim, das tentações mais difíceis, dos enganos mais sofisticados. E o povo de Deus estará com Cristo no momento final. Antes do decreto dominical, melhor dizendo, antes da chuva serôdia, o povo de Deus estará olhando para Cristo, buscando em Cristo a certeza da vitória. E através do tempo de angústia, o povo de Deus estará com Cristo no momento final. Então, de Jesus vem a vitória para nós. Nenhum de nós, os que está aqui, precisa dizer que eu não tenho condições. Realmente, você não tem condições. Eu não tenho. Quem é o Jorge para enfrentar a besta? Não é a besta em si. É mais do que a besta. É Satanás, seus anjos e o mundo. Então, são três coisas que estão: o diabo, o mundo e a besta. Um pacote só. Tá? Como é que eu vou vencer? Tá? Então, virá um poder que vem dos céus. Virá uma graça que vem dos céus. Tá? Virá uma força que vem dos céus. E que nessa força nós possamos olhar para Jesus e de Jesus nós teremos a certeza da nossa vitória. Olha que interessante, irmãos, né? O que a serva do Senhor vai dizer. Em que consistia a força daqueles que no passado sofreram perseguição por amor a Cristo? Era a união com Deus, a união com o Espírito Santo, a união com Cristo. De onde veio a força para que aqueles mártires, no momento que estavam recebendo ali, né, o fogo debaixo dos seus pés, né, e o fogo subindo, né, e eles estão lá louvando a Deus, cantando, né, louvores a Deus. O que fez com que Paulo esteve ali recebendo açoites, né, e Silas, né, recebendo açoites, né, e ele está cantando lá louvores a Deus, né. Era a união com Deus, a união com o Espírito Santo, a união com Cristo, né? Vou falar nisso sobre o Espírito Santo, irmão. Não é?
que a irmã White não cria no Espírito Santo como uma pessoa, né? Olha que ela diz, união com Deus, união com o Espírito Santo, união com Cristo, né? As três pessoas para ela são interligadas, né? Elas são três pessoas distintas, mas ao mesmo tempo, né? Elas é Deus, através do Pai, do Espírito Santo e do Filho. Então tudo isso aí, irmãos, são coisas que a gente precisa entender nesses momentos finais, né? A grande crise está chegando ao mundo. Nesse tempo de perigo, podemos permanecer apenas se tivermos a verdade e o poder de Deus. Os homens só podem conhecer a verdade por seres próprios participantes da natureza divina. O que significa isso? Se estão recebendo o batismo do Espírito Santo. O que é ser participante da natureza divina? Receber a virtude do Espírito Santo cada manhã. Tá? O que é receber o poder de Deus? Receber o Espírito Santo cada manhã, a cada dia. Tá? Para nós vencermos. A seiva que vem do tronco. Então, que pela graça de Cristo nós estejamos avançando nisso. Tá? Pela graça de Cristo nós estejamos a cada momento avançando em direção aos céus. E olhando para Cristo. Se nós perdermos Cristo de vista, irmãos, não vamos perder o céu. Se nós continuarmos olhando para Jesus e pedindo para Ele o seguinte, que nós tenhamos uma fé viva nele, e uma permanência nele, nós podemos ser vencedores por meio daquele que tudo venceu. Amém. Então Jesus é o grande vencedor. Amém. Jesus é aquele que ele derrotou Satanás, ele derrotou o mundo, ele derrotou as autoridades da sua época, ele se tornou vencedor, triunfante. E esse triunfo, irmãos, ele quer dar para cada um de nós. Amém. Cheguemos mais próximo de Jesus. Amém. Olhemos para Jesus, irmãos, e tiremos mais tempo para olhar para Jesus como nosso Redentor e aquele que nos guarda no momento da tribulação. Que Deus abençoe. Bondoso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, nesta manhã, pela visão que o Senhor nos dá do futuro, Senhor. Não para que tenhamos medo, Senhor. Não para que nós saímos daqui desanimados, mas olhando, Senhor, que só existe uma maneira de nós pelejarmos contra as hostes do mal. É olharmos para Cristo, Senhor. E de Cristo nós recebemos a virtude. Pai, se nossa fé for uma fé apenas nominal, Senhor, se for apenas uma fé intelectual, uma fé de crença na verdade, Senhor, Pai, que nós possamos, neste final de semana, olhar para Jesus e nele, pela Tua graça, Senhor, exercermos uma fé que vem de Ti, Senhor, para que nós possamos ter essa fé viva. E esta união entre o ramo e o tronco, Senhor, possa ser uma realidade na nossa vida. Abençoe a Tua igreja aqui nesta manhã, Senhor, em Cristo Jesus. Amém.